Oi. Continuando aqui, a gente estava falando do Kelsen, finalzinho aqui falando sobre a sentença como o ato que vai determinar a norma a ser aplicada, tá? O outro vídeo deu um erro ali no celular, aí eu continuo aqui exatamente de onde a gente parou. Certo? E aí ele chegou a essa conclusão que tem que interpretar, que o direito não dá resposta, que cabe ao juiz definir, e aí ele vai colocar o método dele de interpretação. A interpretação como ato de conhecimento ou como ato de vontade. Ele vai querer dizer, o que ele está querendo dizer com isso, que há um ato de vontade na interpretação. A ideia subjacente à teoria tradicional da interpretação de que a determinação do ato jurídico a pôr, não realizada pela norma jurídica aplicanda, poderia ser obtida através de qualquer espécie de conhecimento do direito pré-existente, é uma autoilusão contraditória, pois vai contra o pressuposto da possibilidade de uma interpretação. Novamente, aqui ele está falando do positivismo exegético, ele está falando daquele positivismo que diz que tudo está na lei, ele está dizendo que isso não existe. Tá? A questão de saber qual é, dentre as possibilidades que se apresentam nos quadros do direito a aplicar, aquela história da moldura, né? Saber qual é a possibilidade a correta, não é sequer, segundo o próprio pressuposto de que se parte, uma questão de conhecimento dirigida ao direito positivo. Não é um problema da teoria do direito, mas um problema de política do direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da lei, a única sentença justa ou certa, ou o único ato administrativo correto, é, no essencial, idêntica à tarefa de quem se proponha, nos quadros da Constituição, a criar únicas leis justas, certas. Assim como da Constituição, através da interpretação, não podemos extrair as únicas leis corretas, tampouco podemos, a partir da lei, por uma interpretação, obter as únicas sentenças corretas. Tá? Ele está resumindo o que a gente já estava falando. Ele está dizendo que não tem como, a partir da lei, eu ter uma única resposta certa, e não tem como, a partir da Constituição, eu ter uma única lei, um único Código Civil, um único Código de Defesa do Consumidor. Poderia ter outros, certo? Não teria como eu ter um único, correto, certo? Então, existem muitas possibilidades, e isso é uma questão política, não é mais uma questão jurídica, é uma questão política. Tá? Novamente, ele está abrindo mão para discricionariedade, para o voluntarismo, porque política é fazer escolhas. Ele está admitindo isso ao longo do texto, certo? É um ato de vontade, é um ato de fazer uma escolha dentre as diversas escolhas possíveis daquela moldura que ele desenhou. Tá? De certo, existe uma diferença entre os dois casos, entre a lei que corresponde à Constituição ou a sentença que corresponde à lei. Tá? Esses são os dois casos. Mas é uma diferença somente quantitativa, não qualitativa, e consiste apenas em que a vinculação do legislador sobre o aspecto material é uma vinculação muito mais reduzida do que a vinculação do juiz, em que aquele é relativamente muito mais livre na criação do direito que esse. Ele está dizendo que o legislador tem mais liberdade ainda para criar a lei do que o juiz. Tá? Porque a Constituição não vincula tanto o legislador quanto a lei vincula o juiz. Mas também este último, ou seja, o juiz, é um criador do direito e também ele é, nesta função, relativamente livre. Justamente por isso, a obtenção da norma individual no processo de aplicação da lei é, na medida em que nesse processo seja preenchida a moldura da norma geral, uma função voluntária. Repetindo e afirmando novamente a ideia de que é uma função voluntária, um ato de vontade criar a norma que vai estar inserida dentro dessa moldura. Ele disse ali, né? Relativamente livre. Certo? Próximo parágrafo. Na medida em que, na aplicação da lei, para além da necessária fixação da moldura dentro da qual se tem de manter o ato a pôr, possa ter ainda lugar uma atividade cognoscitiva do órgão aplicador do direito, não se tratará de um conhecimento dirigido um conhecimento do direito positivo, mas de outras normas que, aqui, no processo da criação jurídica, podem ter sua incidência. Tá? Aí ele vai dizer que tu pode se basear em outras coisas, normas de moral, normas de justiça, juízos de valores sociais, que costumamos designar por expressões correntes como bem comum, interesse do Estado, progresso. Ele vai dizer que isso não é direito. Tá? Isso não faz parte do direito. Do ponto de vista do direito positivo, nada se pode dizer sobre a sua validade e verificabilidade. Deste ponto de vista, todas as determinações dessa espécie apenas podem ser caracterizadas negativamente. São determinações que não resultam do próprio direito positivo. Tá? Então, julgar de acordo com o bem comum, interesse do Estado, progresso, não é julgar de acordo com o direito, porque o direito fez a moldura. E aí tu quer colocar na moldura no 6 ou no 20, aí tu pode usar ali o bem comum, progresso, ou, enfim, dignidade da pessoa humana, tá? Para decidir. Porque isso é admitido pelo direito, só que aí tu está usando algo que não é mais direito. Relativamente a este, a produção do ato jurídico dentro da moldura da norma jurídica aplicanda é livre, isto é, realiza-se segundo a livre apreciação do órgão chamado a produzir o ato. Tá?
novamente aqui livre. Só assim não seria se o próprio direito positivo delegasse em certas normas metajurídicas, como a moral e a justiça, mas nesse caso transformar-se-iam em normas de direito. Tá? Enfim, diz que se tu colocar numa lei normas que ele considera metajurídicas como moral e justiça, passam a ser direito. Tá? Mas aí, ainda assim, vai haver a possibilidade delas fazerem a moldura e não de determinarem o caso específico. Se queremos caracterizar não apenas a interpretação da lei pelos tribunais ou pelas autoridades administrativas, mas de modo inteiramente geral a interpretação jurídica realizada pelos órgãos aplicadores do direito, devemos dizer: na aplicação do direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva, obtida por uma operação de conhecimento do direito a aplicar, combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva. Com este ato, ou é produzida uma norma de escalão inferior, ou é executado um ato de coerção estatuído da norma jurídica aplicanda. Através deste ato de vontade, ele sempre fala em ato de vontade, se distingue a interpretação jurídica feita pelo órgão aplicador do direito de toda e qualquer outra interpretação, especialmente da interpretação levada a cabo pela ciência jurídica. Tá? Então é aqui que ele situa a interpretação pelo órgão aplicador, é um ato de vontade. Isso se diferencia lá da interpretação da ciência, porque a interpretação da ciência não aplica. A pessoa que faz a tese jurídica dizendo que determinada lei é inconstitucional ou que determinada lei deve gerar tal ato, não vai aplicar aquele ato. Ela não vai declarar inconstitucional a lei. Então, para ele, isso diferencia aquela interpretação da ciência, que vai ser pura, dessa interpretação que vai aplicar o direito, que vai ter que efetivamente escolher uma das diversas e inúmeras possibilidades da moldura. Inclusive, quando ele fala da ciência, o mais provável é que a pessoa que faça ciência chegue apenas na moldura, certo? Determine as diversas possibilidades. Porque aí vai estar fazendo a ciência pura, vai estar fazendo a ciência que coloca apenas aquilo que traz do direito, que para ele é a moldura. A interpretação feita pelo órgão aplicador do direito é sempre autêntica, ela cria direito. Na verdade, só se fala de interpretação autêntica quando esta interpretação assume a forma de uma lei ou de um tratado de direito internacional e tem caráter geral, quer dizer, cria direito não apenas para um caso concreto, mas para todos os casos iguais, ou seja, quando o ato designado como interpretação autêntica represente a produção de uma norma geral. Mas autêntica, isto é, criadora do direito, é a interpretação feita através de um órgão aplicador do direito, ainda quando cria direito apenas para um caso concreto, quer dizer, quando esse órgão apenas cria uma norma individual ou execute uma sanção. A propósito, importa notar que, pela via da interpretação autêntica, quer dizer, da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa. Duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, ele está dizendo que a interpretação pelo órgão que aplica cria direito. Isso significa que não existe direito antes do julgador, do órgão encarregado de interpretar, dizer que há o direito. Isso é bem diferente de reconhecer o direito, criar o direito. Um exemplo, a questão da execução antecipada da pena, sobre a condenação e a prisão após julgamento em segunda instância, que foi muito discutida nos últimos anos, certo? O que diz a Constituição? Constituição, deixa eu achar aqui, o artigo 5º é longo, deixa eu ver. Vou botar aqui, trânsito em julgado. Aqui, ó. Artigo 5º, inciso 57. Diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? Para o Kelsen, o que acontece? Até 2016, o STF entendia que ninguém poderia ser preso até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até que esgotados os recursos de sentença penal. Tá? Não tem mais recurso, agora sim pode executar a pena. Não significa que não poderia haver prisão preventiva, certo? Se a pessoa pode fugir do país, pode cometer outro crime, existem as possibilidades de prisão preventiva, para evitar, por exemplo, que a pessoa fuja, que a pessoa mate uma testemunha, certo? Se tiver fundamentado isso, é a prisão preventiva. O que não podia era executar a pena, ou seja, se a pessoa vai ser presa de 6 a 20 anos, ela
não poderia começar a cumprir a pena antes de acabar os recursos. Tá? Depois, em 2016, veio uma decisão dizendo que podia haver execução provisória da pena a partir da decisão de segundo grau. E agora foi revertida essa decisão e não pode mais. Deve-se esperar o trânsito em julgado para que se execute a pena. O que significa? Para o Kelsen, todos os momentos o STF criou o direito. Primeiro, havia o direito a não cumprimento da pena até o esgotamento dos recursos. Depois, havia o direito de não cumprimento da pena até a decisão de segundo grau. E agora há o direito de não cumprimento da pena novamente até que se esgotem os recursos. Tá? Ele está dizendo aqui, cria o direito. É diferente de eu dizer que se reconhecia o direito, que se deixou de se reconhecer o direito incorretamente, certo? E que se voltou a reconhecer o direito. Porque se eu digo que se reconhece o direito, significa que o direito já existe. Se o direito já existe, ele tem que estar em algum lugar, né? Ele não está voando no espaço, no imaginário do mundo, certo? Em algum lugar ele tem que estar. Onde que ele está? Na norma, certo? Se o direito está na norma, cabe àquele que decide reconhecê-lo, a existência, e aplicá-lo. Interpretar e aplicar um direito que já existe, de não ser preso, não ter a sua sentença, a sua condenação executada antes de acabar os recursos. Certo? Isso está na Constituição. Acabei de ler para vocês o inciso. Poderia estar em vários artigos, poderia estar, enfim, em muitas outras questões. Certo? Estou usando um caso, um exemplo. Então, uma coisa é dizer que o direito está na Constituição e que o STF reconhece ou não reconhece. Se ele reconhece um direito que não existe, ele pode estar errado. Se ele não reconhece um direito que existe, ele também está errado. Agora, se eu disser que ele cria, dentre as diversas margens possíveis, ele nunca vai estar errado. Percebam? O direito existe quando ele diz que existe, não existe quando ele não diz que não existe. E assim é. Nesse momento, o tribunal, o órgão jurisdicional, passa a ter a margem de liberdade para criar ou modificar o direito como ele quiser. E no final do parágrafo ele coloca aqui, né? A propósito, importa notar que, pela via da interpretação autêntica, que ele está dizendo que a interpretação autêntica é a que o juiz faz, é a que o legislador faz, todo mundo faz interpretação autêntica, quer dizer, da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa. Ele está dizendo que tu pode ter feito a moldura, bonitinha, perfeita a moldura. Mas se o órgão que vai aplicar quiser colocar aqui fora da moldura, ele vai colocar. E azar. Tá? Ele diz exatamente isso. O próximo parágrafo. Através de uma interpretação autêntica desse tipo, pode criar esse direito. Não só no caso em que a interpretação tem caráter geral, em que, portanto, existe interpretação autêntica no sentido usual, ele está dizendo quando se faz uma lei, o poder legislativo, mas também no caso em que é produzida uma norma jurídica individual, através de um órgão aplicador do direito. Vírgula. Desde que o ato desse órgão já não possa ser anulado, desde que ele tenha transitado em julgado. É fato bem conhecido que pela via de uma interpretação autêntica deste tipo, é muitas vezes criado direito novo, especialmente pelos tribunais de última instância. Tá? Ele está dizendo exatamente isso, que o tribunal de última instância, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte nos Estados Unidos, cria o direito. E como não tem mais recurso, né, desde que este ato não possa ser anulado, desde que ele tenha transitado em julgado, criou-se o direito. E pronto. Tá? Então, ele dá aqui para o órgão jurisdicional o poder de criação do direito. O direito não está na norma, muitas vezes, quase nenhuma vez. Passa tudo para o poder judiciário. Da interpretação através de um órgão aplicador do direito, distingue-se toda e qualquer outra interpretação, pelo fato de não ser autêntica, isso é, pelo fato de não criar direito. Se um indivíduo quer observar uma norma que regula sua conduta, quer dizer, tá, ele vai falar do indivíduo. Isso não é interpretação autêntica porque não cria o direito. Certo? Ok? Basicamente era isso que eu queria trazer aqui do capítulo 8º do Kelsen. A ideia é que vocês percebam, então, que ele não é um juiz que diz que a resposta está toda na lei.
O que eu falei? Que ele é juiz? Não, ele não é juiz. Ele não é um autor que diz que as respostas que o juiz vai oferecer estão todas na lei. Pelo contrário, ele coloca muita coisa, quase tudo, na cabeça do juiz. Ele vai dizer que a lei nos dá essa moldura e que essa moldura se dá porque a lei quer, porque a lei é indeterminada na sua vontade, porque o legislador quis escrever uma lei indeterminada, porque as palavras têm sentidos que são indeterminados, e aí cabe para o juiz determinar, e a Suprema Corte, como dela não cabe recurso, ela pode até mesmo ignorar essa moldura, colocar do lado de fora, e não vai ter recurso, e tem que respeitar, porque senão o sistema vai entrar em colapso, então paciência, e esse é o pensamento dele. Obviamente aqui a gente tem diversos problemas. Ao fundo, o problema que esse pensamento é antidemocrático. Se o juiz pode decidir como ele quiser dentro da moldura da norma, ou até mesmo fora da moldura, para que serve a lei que foi criada pelas pessoas que foram eleitas para criar a lei? Poderia nem ter a lei, então, se o juiz que sabe melhor, certo? E a lei foi criada democraticamente, a decisão sai da cabeça do juiz, conforme o Kelsen colocou. Então, é necessário que a gente tenha outras teorias que sejam capazes de responder isso, de dar mais segurança para o momento da decisão, que permitam que a gente tenha, então, uma resposta certa, essa resposta está certa, essa resposta está errada, essa resposta está de acordo com o direito, essa resposta não está de acordo com o direito. Que eu possa dizer que num caso que foi dada uma sentença de 6 anos ou de 20 anos que ela está errada. Eu preciso ter outros critérios. E a gente vai ver que a gente tem outros critérios, certo? O direito avança, principalmente a partir do constitucionalismo, a partir da Segunda Guerra Mundial, para se tornar mais dirigente. E também há, na questão filosófica da interpretação do direito, uma virada que é importante de ser feita, que é a virada linguística, no sentido de que o direito não é um ato de vontade. O direito ele é dotado de sentidos que se constroem na intersubjetividade. Dignidade da pessoa humana, como eu falei aqui para vocês, não pode significar qualquer coisa. Ela tem sentidos possíveis que se constroem na história, que se constroem na sociedade. Podem ser sentidos diferentes, talvez no Brasil, da Alemanha. Podem ser sentidos diferentes em 2020 do que eram em 88, quando foi promulgada a Constituição, certo? Porque a história importa para esse sentido. Porque, enfim, agora eu não vou estender mais ainda esse vídeo aqui, já vai ter dado mais de 1 hora junto com o outro. A gente vai ver, por exemplo, a partir de Dworkin, a gente vai ver a partir do Lenin, a gente vai ver a partir de outros autores, como que é possível, então, buscar respostas, ou seja, a partir da hermenêutica, buscar uma aplicação do direito que seja, de fato, uma aplicação do direito, de forma mais democrática, de acordo com aquilo que o direito estabelece, e não de acordo com uma proposta voluntarista, uma proposta que coloca no colo do juiz um poder discricionário que ele é capaz de fazer o que ele quiser, porque ou ele diz por último, ou a gente não tem uma teoria capaz de dizer qual é a resposta certa. A gente tem teorias capazes de dizer quais são as respostas certas, e é isso que a gente vai começar a ver a partir das próximas aulas, certo? Esse vídeo ficou bem longo e talvez um pouco cansativo, até para mim, mas espero que vocês assistam aí com calma, consigam acompanhar junto com o livro, e depois a gente conversa mais sobre o assunto, tá? Mas que tenha ajudado, então, a perceber um pouco do pensamento do Kelsen e os problemas do pensamento do autor. Tranquilo? É isso, pessoal. Até mais.